Pronto, está iniciando. Pessoal, boa noite novamente, agora formalmente. Nós vamos dar início a mais uma aula dessa nossa 12ª semana de atividades. Hoje, a receber do professor Artemilson, que vai trabalhar com a gente a temática da análise crítica de livros didáticos e as reflexões sobre os critérios de adoção, considerando o PNLD, né? O professor Artemilson Alves de Lima tem graduação em História, em licenciatura pela UFRN, mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estuda contra a cultura em Natal desde na década de 80 e tem experiência nas áreas de História, de Educação à Distância, de Ensino de História, né? Trabalhou durante muito tempo no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, é hoje professor aposentado por essa instituição e compõe também o núcleo de coordenação desse projeto, do projeto mais amplo, que inclui as atividades do grupo musical, Dantinho Adelaide e os Inimigos do 8 de Janeiro, e também esse projeto específico do curso de extensão. Então, o professor Artemilson está conosco essa noite, pensando um pouco a respeito do livro didático, o que caracteriza esse tipo de material, quais os critérios para elaboração, seleção, até chegar às escolas. Então, a gente vai passar a noite de hoje nesse movimento junto ao professor Artemilson, a quem eu já gostaria de agradecer pela disponibilidade, pelo cuidado, pelo zelo em trazer essa temática para a gente, em propor antecipadamente um material de leitura e hoje está trabalhando na mediação conosco. Muito obrigada, professor Artemilson. Fica à vontade. E aí eu queria só dizer para o pessoal, a gente vai fazer as intervenções ao longo da sua fala, é possível, ou ao final? Olha, pode fazer. Eu organizei aqui, eu vou mostrar o plano de aula, porque eu fiz um plano de aula, mas isso não quer dizer que esse plano é rígido, não. Assim, pode haver modificações. Eu que agradeço, Aline. A questão do material didático, produção, elaboração do material didático, ocupou praticamente dos 32 anos que eu fiquei no Instituto Federal como professor, ocupou, acho que cerca de uns 15 a 18 anos. Eu comecei a trabalhar com produção de material didático em 1993, nas primeiras experiências da educação à distância, no Protécnico, quando ainda era ETFERN, né? Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Nós resolvemos oferecer umas teleaulas e como eu era diretor do teatro de lá, né, tinha sempre um pé na arte, aí me chamaram e eu fui dirigir essas aulas e desde então eu posso dizer que sou um cofundador da educação à distância. Mas eu falei isso, mas eu gostaria de saudar todos os cursistas que estão aqui nessa sala, né, nessa sala de aula, que é uma sala de aula, embora remota, dizer da minha felicidade em, depois de muito tempo, depois de 2 anos de aposentado e tendo passado muito tempo envolvido com a questão da produção, análise de materiais didáticos, fui diretor de produção de material didático, coordenador, fui elaborador de material de materiais didáticos para curso, escrevi algumas coisas. Outro dia foi para mim uma grande surpresa, a Aline me disse que utilizava um livrinho meu, né, como referência, eu fiquei muito feliz. E então eu estou muito satisfeito e a minha expectativa é que essa noite seja uma noite bastante produtiva, porque a temática da produção de material didático ou da utilização de material didático em sala de aula pelo professor, sobretudo o professor da rede básica de ensino, em particular os professores que atuam nas redes públicas, estaduais e municipais, em geral, um desafio muito grande. Já é um desafio em qualquer situação.
né? Mas quando se trata de ensino básico e de ensino básico no, nos níveis do ensino fundamental 2 e do ensino médio, né? Do ensino fundamental 1 do ensino médio, porque não se aplica ao ensino infantil, né? Nem o PNLD, por exemplo, tem programa para o nível da infantil, né? Da escolaridade infantil. Então, para mim é um prazer muito grande. De já eu digo que eu não estou aqui, por exemplo, como o oráculo, então um pouco o demiurgo, acerca do que se pode tratar sobre produção, utilização, escolha, organização de materiais didáticos. Eu sei que tem muitos professores, por exemplo, com experiências muito ricas, tem muitos professores muitíssimos bem informados sobre esses processos institucionais, né, de adoção de livros didáticos através do, do Programa Nacional do Livro Didático, no caso o PNLD, né, barra FNDE e agora o Unesco também, né? Eu estou falando do Unesco porque agora, dia 19 de fevereiro, eles lançaram um edital que se encerrou agora, dia 19 de fevereiro, para 2 vagas, para fazer. Uma das vagas era para reescrever, né, o estatuto do PNLD, ou revisar o estatuto do PNLD, algumas questões que estão, de certa forma, ultrapassadas, obsoletas, e a segunda vaga era para reescrever os critérios, né, repaginar os critérios de avaliação dos livros didáticos, das obras, das coleções que chegam até o Estado brasileiro via licitações e só podem ir para as escolas depois de uma avaliação bastante criteriosa, que lá no final a gente vai saber como é que se dá essa avaliação. Então, para mim é um grande prazer. Eu vou mostrar aqui como é que eu estruturei essa aula, mas isso não quer dizer que vocês não possam interagir na medida que vocês sentirem necessidade de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Se eu compartilhar aqui. O plano já está compartilhado. Já está com... Deixa eu só abrir o meu plano. Está aí com vocês estão vendo aí. Centro de Educação, PROEX, curso de extensão, é isso aí que estão vendo? Isso. A ditadura militar brasileira, produção de materiais e experiências didáticas pedagógicas para a educação básica. Eu chamei isso de disciplinas e nominei, apesar de ter outro nome lá no plano geral, de análise de críticas de livros didáticos e reflexão sobre o critério de adoção à luz dos critérios do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Como a professora Aline já me apresentou, meu nome é Artemilson Lima. Essa é a data que seria na semana passada e não pude porque eu estava convalescendo de uma forte gripe e não pude dar aula na semana passada. Adotei como texto base uma das teóricas sobre a produção do livro didático ou produção de material didático, que é minha grande amiga, que o tempo inteiro quis me levar para a USP para fazer doutorado. Desde 1996 eu conheço a professora Cici Bittencourt, né? Estive muitas vezes com ela, inclusive 2 das vezes que eu estive com Cici Bittencourt foi exatamente compondo a equipe de avaliação pelo PNLD, de avaliação de obras didáticas que estavam sendo submetidas ao crivo, né, da comissão, da grande, imensa comissão, que iria fazer a avaliação, iria dar os pareceres para compor, né, o catálogo nacional do livro didático, que iriam para as escolas e orientaria os professores a adotar, né, a obra
ou o livro didático que ele achasse mais conveniente e mais, digamos assim, mais coerente com o trabalho dele em sala de aula. Eu defini como objetivos aqui compreender o livro didático como produto historicamente situado. 2, refletir sobre os diversos modos de trabalhar com o livro didático em sala de aula. E 3, discutir a escolha e adoção do livro didático para a sala de aula à luz de alguns critérios definidos pelo PNLD. Definir essa emendazinha aqui, assim, o livro didático ao longo da história da educação no Brasil, o currículo escolar e o livro didático, as possibilidades de uso crítico do livro didático em sala de aula, PNLD, história e critérios para avaliação do livro didático e alguns critérios e indicadores para a seleção do livro didático, à luz, por exemplo, do que define a legislação que norteia o PNLD. Eu não sei se muitos de vocês já conhecem, os que estão aqui nos assistindo agora, já conhecem esse processo. De qualquer maneira, para aqueles que não conhecem, eu acho que vai ser de muita valia saber como é que se chega até o catálogo com as resenhas, né, divididas por áreas de conhecimento, né, e que tem, por exemplo, análises de algumas obras que foram selecionadas e aprovadas nesse processo de avaliação pelas equipes que participam da avaliação das obras que chegam das editoras, né, para serem submetidas, né, ao crivo de especialistas que vão dizer que essa serve, essa não serve, essa tem, essa não tem. Porque aí existe também uma série de critérios que mais para o final a gente vai entender isso. Tem gente aqui sinalizando que participou já de processos também, Artemilson. Ótimo, ótimo. Então vai saber exatamente do que eu estou trazendo aqui e espero também que dê uma contribuição, né? Porque é muito conteúdo. Eu tentei ser o mais, digamos assim, cirúrgico possível, porque não vai dar tempo em uma hora a gente fazer, uma hora e 10, a gente fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um bom pontapé. E eu disponibilizei muita coisa que eu acredito que a Aline subiu para a plataforma. Eu defini como metodologia o fato de que a aula terá um eixo norteador, que são alguns parâmetros sobre a escolha e o uso do livro didático em sala de aula, à luz das reflexões apresentadas pela pesquisadora Cícero Bittencourt, no texto base. Que o texto base, que eu esqueci de falar aqui, é livros didáticos e ensino de história. Percursos, que está na revista Tempo e Argumento, e é uma entrevista. Eu adotei a entrevista porque eu achei que a entrevista que se dá, ela dá muitas entrevistas, existem outras entrevistas que ela dá, algumas de caráter meio que autobiográfico, mas essa daqui para mim é muito boa, muito boa, porque ela parte do princípio, assim, de que foi ela, inclusive, que descobriu que o livro didático, tal qual falavam, ela chama os paulistas republicanos, que a escola só existiu a partir da República e o livro didático só existiu também a partir, por exemplo, do regime republicano. E ela desmonta isso porque nas pesquisas dela, sobretudo na França, porque, por incrível que pareça, ela disse que achou mais coisas relativas a obras didáticas do período na França do que aqui no Brasil. E aí ela foi se motivando, como vocês leram na entrevista, quem leu a entrevista, acredito que todo mundo, ela foi se motivando, inclusive mudou totalmente o foco e o tema de pesquisa dela de doutorado, e foi se dedicar justamente à história do livro didático, e não só a história do livro didático, foi também dedicar-se a recuperar o acervo, ou os acervos que existiam
fora do Brasil, ou que existiam espalhados pelo Brasil inteiro, e que estavam totalmente, por exemplo, sem destinação nenhuma. Alguns deles, inclusive, já tinham sido perdidos, extraviados. E aí, por exemplo, que ela monta um grande repositório que ela vai chamar de livros mais na frente, e que eu acredito que alguns de vocês já entraram também e já viram esse repositório. É muito legal mesmo. Se você quiser uma obra de 1930, de 1909, existe lá ela digitalizada. Você pode utilizar na sua pesquisa de monografia, doutorado, mestrado, ou mesmo pode utilizar como documento de sala de aula com aluno. Então, eu defini como metodologia isso, né? Terá como eixo norteador alguns parâmetros sobre a escolha e o uso do livro didático em sala de aula, à luz das reflexões apresentadas por CIS, né? E, além disso, discutiremos alguns critérios e indicadores adotados pelo PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que hoje, por exemplo, é uma espécie de consórcio com FNDE, que não era, e também, por exemplo, participa a Unesco. Esse edital que se encerrou 19 de fevereiro, eu ainda comecei a preencher, porque me interessou, pelo menos, arriscar, participar, né? Já que eu tenho algum tipo de conhecimento tênue, mas conheço um pouco, por exemplo, sobre essa questão do livro didático, mas aí depois eu olhei o volume de trabalho, e o volume de trabalho que eu tenho até o final do ano, e também o fato de ser só 2 vagas, e eu saber, por exemplo, que centros de estudo sobre livros didáticos e produção de material didático no Brasil, como a USP, por exemplo, tem muita gente boa, eu fiz uma autocrítica e pisei para trás, e estou muito satisfeito em não ter me descabelado para entrar nesse edital, né? Porque, de fato, eu tinha quase certeza que não passava, e também, se passasse, eu não sei se eu daria conta. Eu vou aplicar uma dinâmicazinha com vocês para motivar a reflexão sobre a adoção e algumas possibilidades do uso didático pelos professores. Eu escolhi história porque eu sou de história, mas não quer dizer, por exemplo, que seja uma coisa que possa ser utilizada por qualquer professor de qualquer disciplina, não apenas da área de humanas. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma breve exposição sobre a história do livro didático no Brasil, sua importância nos processos de ensino e aprendizagem ao longo da evolução dos métodos na escola brasileira. No segundo momento, eu vou lançar uma questão problematizadora, que eu até coloquei aqui: você usa o livro didático adotado em sua escola? Como utiliza? Né? Porque antes de começar a ir direto, né? Então, eu vou dar 5 minutos. Depois eu falo se isso aqui é uma atividade. A atividade não adianta logo na entrada da sala da aula, não. A atividade a gente coloca um pouco mais adiante. Ela está lá dentro dos slides. No momento 3, eu vou apresentar rapidamente um pouco da história do PNLD, porque o PNLD, como se apresenta hoje, ele se apresenta hoje de uma forma, mas ele foi criado em 1937, com outro nome, com outra finalidade e com uma série de limitações que foram vencidas ao longo da história e que acelerou, na verdade, essa superação das dificuldades para, digamos assim, para remanejar recursos e para atender essa vasta, enorme rede de escolas públicas carentes, por exemplo, de materiais didáticos para seus alunos e seus professores, justamente a partir de 1996, mas com alguns problemas ainda de financiamento, mas que vai se consolidar a partir de 2022. Aliás, muita coisa só se consolida a partir de 2022. Aí eu vou apresentar algumas fichas de avaliação de coleções didáticas que irão compor o Catálogo Nacional do Livro Didático, até chegar, por exemplo, no catálogo que chega na mão do professor para que ele leia as resenhas e faça a escolha dele, que inclusive esse catálogo eu escrevi algumas resenhas dela.
é dele, junto com a professora Cici e outros professores daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alguns professores da Universidade do Pará, né? Então é isso. Aí, encerramento, aí resposta a algumas questões levantadas pelos alunos. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer questões durante a minha apresentação. Então vamos lá. A partir de aqui, já eu pergunto: existe alguma questão que vocês gostariam de levantar sobre o que eu apresentei aqui como plano de trabalho? Tem alguém controlando o chat aí? Eu estou controlando. Até agora, você está colocando que não, tá tranquilo. Tá. Tá certo, tá. Tô de boa. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou botar aqui uns slides aqui que eu fiz. Apareceu o slide aí? Não, eu acho que vai ter que ser aquele movimento de interromper essa e iniciar a próxima. Ah, tá bom. Deixa eu ver. É parar de compartilhar essa, compartilhar outro. Não é? Isso. Compartilhar outro. Deixa eu ver aqui. Então será esse aqui. Apareceu? Ainda não. Você clicou na em Está em dia ou janela. Janela. tela. Apareceu? Não. Agora está indo. Está começando. Pronto, agora sim. É possível. Tá, né? Pronto, apareceu, né? Tá todo mundo vendo bem aí? Eu botei em tela cheia. Bom, aqui é aqueles créditos que eu já fiz. Referência a eles lá Você na coisa. encerrou o compartilhamento. Isso aí foi. Estava a tela cheia, depois saiu. Acho que você clicou em algum botão, saiu. Janela. Chegou? Ele leva um tempinho, mas não, até agora não. É possível. Janela. Janela. Apareceu agora? Não. Ah, tá indo. Pronto, agora Aí, sim. né? Tanto esses dados aqui tem, de novo, aí só tem meu e-mail, que eu costumo colocar aqui na tela de abertura. Então vamos lá. O texto, como eu já falei para vocês, é o texto básico da professora Cis, né? Livros didáticos de ensino de história, percursos, né? Que está nessa revista, e eu já falei sobre ele. Nesse texto, ela desmonta, ela começa desmontando. Primeiro, existe né, um esquente, vamos dizer assim, do entrevistador sobre a formação dela, né? Assim, se tem uma formação muito interessante, ela foi aluna de Sérgio Buarque de Holanda, de Ottaviani. Ela foi aluna daquelas grandes referências que a gente só conseguiu chegar até os livros. Alguns deles morreram muito antes da gente entrar na universidade. E ela também, ela sempre foi muito ativa. Ela era muito amiga, por exemplo, de Joana Neves e Elza Nadai. Eu não sei se tem professores aí sexagenários como eu, ou mesmo sem ser sexagenários, que são pesquisadores, que conheceu na minha opinião, o primeiro livro de viés crítico de história do Brasil, que foi produzido e adotado
em algumas escolas, né? Na verdade, quando eu entrei em 1991 na Etiferne, o livro que nós utilizávamos era o livro de Joana Neves e Elza Nadai, que é um livro que, assim, de certa forma, revoluciona um pouco a abordagem do conhecimento histórico do ponto de vista didático, no livro didático, porque já trata as temáticas, os conteúdos, sob o ponto de vista dialético, né? Eu diria assim, dialético, crítico, histórico crítico, sem ser ela, Cícera, além de ser amiga dela, Cícera era um fã de Elza Nadai, assim, que as duas já morreram também. Então ela me falava muito dela, sabe, de Elza Nadai e tal. E de fato o livro, considerando tudo que tinha sido produzido, por exemplo, anterior a essa obra, esse livro é um marco fundamental, porque já trabalhava com referenciais acadêmicos que muitos deles tinham sido proibidos, por exemplo, de circularem durante a ditadura militar, como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, né? José Murilo de Carvalho. Então, era também um livro, eu me lembro muito bem, eu lamento não tê-lo aqui, mas assim, se acha esse livro no repositório Livres, certo? Que foi criado pela professora Cícera Bittencourt, e esse livro, ele para mim, assim, é um divisor de água no que diz respeito à produção de materiais didáticos para a disciplina de história, depois que a ditadura, né, que a ditadura começa a fazer água. Mas, assim, o que vai motivar, na verdade, segundo Cícera, o interesse dela pelo estudo do livro didático, dos livros didáticos, ela vai focar muito em história e depois ela vai particularizar, por exemplo, em estudos e produção de livros. Chega a produzir, inclusive, um livro didático para comunidades indígenas. Ela vai para uma aldeia indígena e ela vivencia alguns processos culturais, né, cotidianos, para de lá, por exemplo, tirar assim, um cabedal de informações, de conhecimentos, que vai resultar num livro didático, né, com base na realidade indígena. Porque nós sabemos todos, aqui, professores de história e também talvez professores de geografia que estão, e de arte, de língua portuguesa, mas sobretudo professores de história, que a tendência sempre foi a generalização, né? A tendência sempre foi uma história nacional. Eu estava falando hoje com minha companheira, ela dizendo a ela assim, a tendência da produção dos livros didáticos no Brasil, desde sempre, foi assim, aquilo que era de interesse das editoras, do mundo editorial. E também, por exemplo, existia aí uma ascendência, né, de um certo extrato social poderoso, né, do centro-sul do Brasil, que, de certa forma, influenciou bastante na produção de livros didáticos, quando eles começam a ser produzidos, com um foco ou com um recorte histórico-geográfico muito situado naquela região do Brasil que a gente chama de Centro-Sul, né? E de modo que a história do Brasil é a história... tem a história da cana-de-açúcar no Nordeste e tal, mas a coisa é tratada de maneira assim tão, digamos assim, tão desleixada. Eu sempre vi por esse parâmetro, tão desleixada que assim, parece que aquela coisa da cana-de-açúcar, aquela coisa do algodão, assim, aquela coisa da pecuária, a crise da economia nordestina, o deslocamento do eixo econômico para o Centro-Sul por conta
da, por conta da mineração e a posteriori do café, parece que aquilo ali foi uma coisa assim que ficou assim relegada. Um bom exemplo disso é que o maior conflito, o mais longevo conflito entre portugueses e holandeses e pulseiros e povos originários, né, os tarairus, sobretudo, é o maior conflito mais longevo da história do Brasil, e se você pegar um livro de história do Brasil, não aparece. Praticamente, talvez assim, numa nota de rodapé, citado assim de maneira muito en passant, blasé, eu diria, né? Mas aí, assim, isso tem uma influência grande numa certa mentalidade que, segundo Cicely, tem como marco inicial a proclamação da República, né? Pensou, até muito tempo, se pensou que só existiu escola a partir da República, né? E, portanto, só existiu livro didático a partir, por exemplo, da escola que surgiu na República, né? E com todas as limitações que a produção desses livros didáticos e até mesmo todas as limitações que a escola republicana, dado digamos assim, o arcabouço, o estatuto, né, que vai reger a sociedade brasileira, que é a Constituição de 1891, era uma Constituição altamente exclusiva, né? Excluía muita gente, né? E a escola, portanto, vai ser, digamos assim, um cadinho da elite brasileira, né? E de alguns setores médios, a partir do momento em que começa a aparecer a classe média brasileira, sobretudo nos primeiros 20, 30 anos do século XX, em função justamente do surgimento das populações urbanas e do movimento operário. Bom, mas ela diz o seguinte, que não, que os livros didáticos, a escola e os livros didáticos datam do século XIX, e mais precisamente de 1810. E tem uma história, por exemplo, de 1810 até 1910, quando, por exemplo, já tinha se proclamado a República e estávamos vivendo a primeira década da República, né? Ela fala, por exemplo, que os primeiros livros didáticos eles vieram com a instalação da impressão régia, tá? Que possibilitou a impressão de livros, inclusive de livros didáticos, né? A partir de 1809. Né? No entanto, esses livros eles eram circunscritos a serem utilizados pelo professor, né? Não existia livro didático para o aluno. Além do mais, ela tem um dado aí que ela coloca de maneira muito interessante, que assim, eu já havia lido essa entrevista, mas não me lembrava desse dado, é que num dado momento a produção desses livros vai se filiar muito, muito mesmo o mundo editorial francês, né? E boa parte desses livros, como ela fala, eles circulavam muito nas chamadas escolas militares, porque eram livros de cunho instrucionais, a maioria de cunho instrucionais, com exceção, por exemplo, de gramáticas, né? Com exceção de livros de caráter patriotista, né? Assim, esses tipos de produção. Mas nunca a produção, imagine, nesse período, uma produção de um livro didático, né, com, digamos assim, com um viés de caráter liberal burguês, né, adotado, por exemplo, a partir das experiências revolucionárias da Europa, sobretudo da França, que é por onde o Brasil se filia nesse âmbito da produção de livro didático, né?
E vai pesar bastante. Aí duas coisas vão pesar. O fato do Brasil ter adotado o catolicismo e da França ser católica. Mas também o fato de o Brasil não ter condições, por exemplo, de custear, do ponto de vista da logística mesmo, né? Não tem como custear a produção, que era muito cara. Né? O papel era caro, a tinta era muito cara, né? As máquinas tinham que vir de fora, e então era muito difícil você produzir livros didáticos aqui. Então, preferiram relegar a editores da França, que ela cita alguns aí, eu não me lembro mais o nome deles, mas está lá no texto. De modo que quando ela vai fazer a pesquisa dela, de doutorado na França, o que é que ela descobre? Que a maioria dos livros didáticos referentes a esse período da história do Brasil, que pensava-se que não existiam, estavam na biblioteca de livros didáticos da França. É coordenada por, inclusive, um dos orientadores dela. Então, esses livros didáticos eles funcionavam também como uma espécie de currículo real. Né? E era o único material à disposição do professor que se baseava nele para ministrar suas disciplinas. Eu acho isso muito engraçado, viu, Aline? E demais, porque quando eu fui fazer minha prática de ensino na escola Régula Tinoco, em 1988, né? Claro que eu não vou citar o nome do professor, nem vou dizer se era professor ou professora, mas eu percebi, assim, na sala dos professores, eu conversando com o educador, a educadora de história, a professora de história ou professora de história, perguntei como era a turma, porque era a primeira vez que eu entrava. Eu já tinha uma experiência de sala de aula, já assim que eu entrei em 1986 eu passei a dar aula em Veracruz, de história. E ela disse que a turma era muito passiva, que não queria nada, etc. E tal. Então, assim, como parte, digamos assim, do estágio, eu fui assistir a primeira aula dela e percebi que ela usava o livro como currículo. Ela pegava o livro, os alunos não tinham livro, que, em 1988 ainda não existia a democratização do livro como há agora, por exemplo, com distribuição em todas as escolas dos recantos desse país. E aí ela copiava parte do livro no quadro, os alunos sentados copiavam o que ela copiava no quadro, depois ela lia, e com algum momento ou outro, assim, ela dava uma explicação, alguma coisa, mas aí você vê que nenhum aluno também fustigava, perguntava absolutamente nada sobre ela. Depois eu vim entender, né, que o uso do livro didático que aquela professora ou aquele professor fazia era nada mais, nada menos do que o currículo. Né? Se transformava no currículo real. Sem considerar e sem eu ter visto, por exemplo, o documento que poderia ser chamado de currículo da escola, o currículo geral da escola, o projeto político-pedagógico da escola. Né? Mas, então, ali era o currículo real. Então, isso era o que acontecia não apenas na disciplina de história, em todas as disciplinas que existiam na época, entre 1810 e, eu diria até 1820, 1830, que existiam, por exemplo, nas escolas brasileiras. Parte delas, a maioria, as melhores públicas, né? E algumas privadas. Né? E algumas privadas de elite, né? Que deveriam ter, por exemplo, como os alunos eram filhos da elite, eles poderiam ter, talvez, acesso ao livro didático. Né? Então, ele era muito de difícil acesso ao aluno, né? E a democratização desse acesso pelo aluno só vai se dar a partir de 1996. Curiosamente, coincide, por exemplo, com a implantação da implantação dos parâmetros curriculares nacionais.
E eu tenho, assim, uma felicidade de ter composto uma equipe que dava assessoria à Secretaria da Educação e circulado esse estado inteiro discutindo os parâmetros curriculares nacionais das áreas de humanas, junto com José de Castro, com Jaime Biela e Zilmar, e outros professores também, com professores da rede pública estadual, né? Em que pese, eu hoje tenho uma visão também assim, um pouco. Como eu deixei de ser sectário, muito sectário em umas coisas, sendo sectário em outras, sem nunca ter deixado de ser, eu hoje enxergo, por exemplo, que, considerando tudo que não existia enquanto, digamos assim, enquanto marcos orientativos curriculares, que a ditadura, na verdade, ela de certa forma, ela formula, mas ela formula como um documento obscuro. Os parâmetros curriculares, eles são, de certa forma, uma espécie de ruptura, eu não diria uma revolução, mas uma ruptura muito importante com com essa situação. Alguma pergunta? Tem perguntas aqui no chat, mas tem comentários de alguns estudantes falando a respeito de temáticas que aparecem ou não, ou que aparecem menos nos livros didáticos, né? A última do Dierclay, ele está justamente comentando que as tentativas de golpe elas não têm tanta visibilidade nos livros didáticos, na avaliação que ele faz aqui. Então, não vamos botar o carro na frente dos bois. Quem perguntou? Não, fez um comentário, o Dierclay. Dierclay, você parece que tem uma conexão comigo, porque a gente vai tratar exatamente disso aqui numa atividade que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Então, ela cita o Paulo Burrou, né? No Brasil, que era professor de Química, que foi o primeiro a se interessar por fazer assim, um acervo, que ele era professor de Química e Física e diretor da Escola Normal, que ainda em 1880 criou um laboratório e uma pequena biblioteca para auxiliar na formação de professores da escola primária, né? A descoberta dos livros didáticos nesse período permite constatar uma ausência de currículos nacionais. Por quê? Porque não existia um currículo nacional e as cidades, as grandes cidades, elas que tinham uma elite mais poderosa e que tinham, por exemplo, escolas mais bem estruturadas e tinham governos, digamos assim, cujas receitas eram receitas mais generosas, mais abastadas, eles destinavam algum dinheiro, por exemplo, para a produção de livros didáticos, mas era tinha um caráter muito instrucional, sempre teve um caráter muito instrucional e muito menos formativo do ponto de vista do que a gente considera uma formação integral, do chamado homem lateral, né? Então, assim, era um esfacelamento total e o livro didático, né, existia, mas existia um aqui de um jeito, outro ali do outro, né? E muito ao sabor, por exemplo, dos interesses e das concepções e percepções do mundo das elites que estavam no poder. Para que a gente entenda, assim, as questões que perpassam, as questões estruturais que perpassam o livro didático, é preciso que a gente entenda esses aspectos, né? Que, primeiro, que é situar os sujeitos envolvidos, os produtores de currículo, os políticos encarregados da estrutura do sistema educacional e os editores, que também estão aqui nesse grupo dos sujeitos envolvidos, né, que são eles que vão produzir o livro didático. Os editores e as editoras, as empresas e os seus donos, hoje, eu diria, hoje e desde muito tempo, tiveram, digamos assim, um poder muito grande sobre a definição das políticas de produção do livro didático
pelo Estado brasileiro, em que pesa, em alguns momentos, essa produção ser muito tênue e também elas não serem, assim, a produção não ser num volume para atender um volume grande de alunos, posto que eram poucos os alunos que frequentavam as escolas, e os que frequentavam as escolas eram alunos que não tinham condições de adquirir, de pagar pelo livro didático. De modo que, durante muito tempo, o livro passa a ser o manual do professor e passa, nesse sentido do que eu falei mais atrás, até figurar como currículo. Certo? E, durante todo o tempo, incluindo agora, né, nós tivemos esse período de Temer até o final do governo Bolsonaro, nós tivemos um retrocesso muito grande. Porque eu diria, mesmo a partir do final do governo Fernando Henrique Cardoso, e mesmo com a implantação dos parâmetros curriculares nacionais, houve uma preocupação grande com o livro didático. No governo Fernando Henrique Cardoso, você tem assim, uma iniciativa que você pensa que o negócio vai à frente, já era PNLD, mas como ele era um governo de orientação liberal e estava subsumido, por exemplo, ao Banco Mundial, aos ditames do Banco Mundial, inclusive chegou, na verdade, a imprimir, digamos assim, uma política de sufocamento das escolas públicas, particularmente as escolas públicas federais. Eu digo isso não é porque eu li, né? Mas é porque eu vivi, porque eu entrei em 91 e saí em 2024. Então, eu passei por ETFERN, Cefet e Instituto Federal, e sei que um dos momentos mais críticos de nossa vida, do ponto de vista da estrutura, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, apesar do ponto de vista epistemológico, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico, das concepções, digamos assim, de mudança em alguns aspectos do currículo, que se filia à concepção neoliberal de currículo voltada para a política das competências, né? Apesar disso, de certa forma, ter dado a capacidade ou a possibilidade de o sistema educacional brasileiro como um todo vislumbrar, digamos assim, marcos um pouco mais claros, ainda que filiado aos interesses do mercado neoliberal e etc. e tal, do ponto de vista da execução da política, foi um fracasso, foi um fiasco, um grande fiasco. Né? A distribuição, né? Digamos assim, a adoção de uma política e a adoção de providências dentro dessa política, visando democratizar e fazer com que o livro chegasse a cada recanto desse país, a partir de 2022. É a partir de 2022. O que não quer dizer que não existe mérito para trás. Inclusive, é engraçado, porque eu não sei se vocês leram, tem uma passagem que, quando os militares dão o golpe em 1964, quem tinha, digamos assim, quem estava à frente da produção de livros didáticos para o ensino, a formação do ensino básico e etc. e tal, era Celso Furtado e Nelson Werneck Sodré. E tinha um outro intelectual, né? E eles são altamente perseguidos pela ditadura militar, são presos e tal, né? Assim, eles são proibidos de produzir, né, os livros didáticos, o que chamava-se de livros didáticos, que ainda eram também circunscritos à utilização do professor, mas já tinha um viés, digamos assim, histórico-crítico, dado o fato de que Werneck Sodré era comunista, o Celso Furtado, apesar de não ser propriamente um comunista, mas era um democrata, um liberal-democrata, né, muito simpático, por exemplo, às políticas de remissão ou de resgate da cidadania, e muito preocupado com programas, né, para dinamizar certas áreas do Brasil que estavam
em decadência, como é o caso do Nordeste, com a criação da Sudene e por aí vai, né? Assim. Mas eles são perseguidos. E aí ela conta isso aí, se vocês leram aí, eu acho que vocês leram. Eu até fiz eu disse, eu vou ler isso aqui junto, mas eu não vou ler não, porque a gente vai tomar muito tempo. Ela conta que eles foram presos, etc e tal, e causou um ruído muito grande entre o staff, entre o Estado, né, ditatorial e o mercado editorial. Porque eles eram as pessoas que produziam para o mercado editorial, e o mercado editorial vendia muito o que eles produziam. E aí é um contrassenso, porque eles chamados de comunistas, que escreviam livros cujos teores, cujos conteúdos, cujos vieses, cujas abordagens tinham, né, um sentido que roçava, se aproximava, ou mesmo até defendia aspectos, por exemplo, do socialismo, né, vão ser defendidos pelo mercado editorial contra a ditadura. Esse trecho está aí, lá quem leu a entrevista pode ver isso. Para você ver como, na verdade, o mercado editorial ele manda, né? Desde os franceses que entram aqui, os franceses já entram mandando na produção do livro didático lá em 1810. Então, como eu tinha dito, a opção pelo modelo francês de produção do livro didático se dá por conta do catolicismo, porque a França tinha, digamos assim, um modus operandi de produzir, né, e estruturas de produzir livros didáticos um pouco mais baratos, papéis mais baratos, etc. e tal, por aí vai. A importância do livro didático para o trabalho do professor atualmente. Olha, eu vou fazer aqui uma parte que eu queria ter colocado aqui, mas eu acho que ia ficar muito slide, aí eu não coloquei não, mas eu vou fazer uma parte aqui. Eu, durante 38 anos em sala de aula, eu vi muita coisa sobre muito julgamento, juízo de valor sobre o livro didático, de professores. Deixa eu fazer só uma interrupção. Pois não, querida. Tá passando os slides para você, porque aqui tá congelado. Tá passando. Aqui não tá, não. Eu acho que tem que interromper e colocar de novo. Então vamos interromper e colocar de novo. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui. Parou aqui o lance de compartilhar, não sei porquê. Janela. Apareceu agora? Ainda não. Vai começar. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Eu parei nesse aqui, ó. Importância do livro direto para o trabalho do professor, certo? Precisa repassar atrás? Não. Não, acho que não, porque a gente vai acompanhando a discussão. Tá bom. Vocês podem falar, e se vocês acharem que eu tô assim. Agora saiu. É porque eu botei em tela cheia. Deixa eu tirar a tela cheia. Tá vendo agora? Não, saiu o compartilhamento. Tá vendo alguma coisa aqui de inconsistência. Acho que quando clica em algum botão, ele sai. Compartilhar. Compartilhou agora? Ainda não. Tá indo. Pronto. Eu vou fazer assim, eu vou puxar. Pronto. Tá? Tá vendo? Dá para ler? Dá sim. Bom, os livros didáticos ainda são necessários nas salas de aula, não apenas pelo conteúdo, porque isso os alunos e os professores podem obter também pela internet, mas sobretudo pelas atividades que os livros, uma fala de Cícero, propõem. Eles têm um método de ensino e aprendizagem que auxilia os alunos e professores a sistematizar melhor o aprendizado. Então, eu vou pegar aqui essa fala dela para não falar sobre essa questão da internet necessariamente. A partir da década de 90, e a partir do momento em que o livro didático ele foi se democratizando, foi chegando nas escolas e foi, por exemplo, chegando na mão dos alunos, existia digamos assim, um núcleo de professores que recusava usar os livros didáticos.
dizia que não precisava do livro didático, já vinha com coisas muito precetadas, conhecimentos muito solidificados e etc. E tal. Outros professores utilizavam o livro didático como manual, ou seja, davam um pouco o sentido de currículo do livro didático ao livro didático, certo? E tinha um extrato, né, de professores, tinha um grupo de professores que nem defenestava o livro didático e tampouco utilizava como manual. Então, isso era fruto de três tendências que estavam, digamos assim, sendo debatidas no Brasil inteiro. A primeira dela era essa. Havia uma tendência muito forte, até os anos 2007, 2008, havia uma tendência muito forte de um grupo de intelectuais, estudiosos do livro didático, que diziam que condenavam o livro didático pelo seu caráter de mercadoria, né? Ou seja, e que o ideal era o professor, a partir da realidade que ele enxerga na sala de aula, ele próprio produzir o material didático, de preferência com o aluno. Então, esse pessoal combatia o livro didático. Primeiro, porque era uma mercadoria que muita gente estava enriquecendo. Segundo, porque, em geral, tinha um caráter universalista, deixava de fora muitas questões de cunho locais e de cunhos regionais, né? E terceiro, era assim um conhecimento quase que estandartizado, vamos dizer assim, né? Tanto do ponto de vista da abordagem didática, como do ponto de vista da abordagem ideológica, né? Então, esse pessoal dizendo, não quero livro didático. Eu vi muito professor, a escola adotava livro didático, mas ele não usava livro didático. Existiam outros professores, como nosso professor, a nossa professora da escola em que eu fiz a minha prática didática, que utilizava como manual, ou utilizando como manual, como currículo. E existia um grupo que, na verdade, eu fazia parte desse grupo, porque eu já tinha tido uma aproximação muito grande com a professora Cícero, com Antônia Terra, né? O pessoal da USP, Nonato aqui do curso de História, a Aline conhece, muita gente deve conhecer o Nonato, professor Nonato, que era assim, o livro didático, ele tem que ser, uma vez sendo um programa de governo, que institui a partir do dinheiro do contribuinte e está indo para as escolas e passa por um crivo em que pese existir lacunas, por exemplo, que definem esse livro didático como ideal, ele precisa ser ressignificado. Nós não podemos deixá-lo totalmente de lado, nem não podemos também usá-lo como manual, né? Adotá-lo como currículo. E essa tendência, ela, de certa forma, ela se tornou um pouco hegemônica. Isso não quer dizer que a maioria dos professores, eu não diria a maioria, porque é muito arriscado você falar a maioria, né? Porque é generalizar, mas uma quantidade significativa de professores, mesmo aqueles que usavam, e mesmo como manual, e mesmo aqueles que não usavam, que relegavam, preteriam o livro didático, isso não quer dizer que eles tivessem consciência do significado do livro didático. Certo? É preciso um processo formativo mediante a utilização do livro didático em sala de aula. Essa questão, que eu nem vou ter tempo de tocar, nessa questão, por exemplo, dos conflitos entre o livro didático e o mundo digital, né, internet, etc. e tal, é um outro debate que poderia vir aqui para dentro, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso, porque eu priorizei muito essa questão do ponto de vista epistemológico mesmo, para a gente refletir muito sobre a questão do livro didático
independente, por exemplo, dos outros suportes que estão aí e que podem ser utilizados paralelamente como digamos assim, como mídias complementares, assim como o próprio livro didático pode ser uma mídia complementar. Então, essas três correntes, elas se degladiam muito, etc. e tal. Mas hoje eu acho que os ânimos estão mais apaziguados, embora tenha muito professor que nem olha para o livro didático. Né? E não é, sabe? E não é, demérito você não utilizar tudo que está no livro didático como manual, como fazem, por exemplo, e como se exige, por exemplo, as escolas privadas dos professores de História, de Geografia, que comecem o ano na página 1 e terminem na última página. Batam de capa a capa. Né? Que isso é uma violência com a autonomia do professor e um desconhecimento muito grande do que é educar, né? Mediante, por exemplo, os dispositivos que o professor e a própria escola têm para se fazer isso. Então, vamos lá. Agora eu vou ter que passar aqui. Eu vou lançar aqui uma atividade. Vai ser uma atividade rápida. Atividade. Os diferentes usos do livro didático em sala de aula. Desculpa que eu esqueci aí. E fora dela. Questões para ser respondidas pelos cursistas. Você utiliza o livro didático em sala de aula? Como você o utiliza ou os utiliza, né? Desculpem aí os erros assim. E como você compreende o livro didático no que tange a seu caráter plurifacetado. Então, eu vou dar 5 minutinhos. Nós temos quanto tempo? 20 e 10. Já passamos, né, bicho? Já, mas a gente estica um pouco mais. Eu vou dar 5 minutinhos aí, ou até menos, 3 aí minutos. Aí o pessoal coloca no chat ou abre o microfone? Bota no chat, você lê para mim? Leio. Tá bom, ótimo. Então, pessoal, tem as perguntas, vocês podem colocá-las num bloco. De maneira muito breve, né? Pode ser um parágrafo, né, Artemilson? Juntando pode ser duas linhas, assim, de maneira muito breve. Porque como o nosso tempo já está estourando, eu creio que a gente nem vai poder entrar na discussão das fichas do PNLD. Então tá aí, fiquem aí. Quando começarem a dar as respostas, você agrupa aí, Aline, por gentileza? Sim, sim. Eu vou pegar uma água aqui para mim. Tranquilo. Pronto, estou de volta. Tem um professor perguntando o que o professor quer dizer sobre o caráter plurifacetado. Poderia esclarecer? Não. É exatamente se ele compreende o livro didático como plurifacetado. Ou seja, que pode ser usado de maneira muito plural, muito diversa. É isso. O caráter de utilização muito diversa. Tem várias pessoas digitando ao mesmo tempo, Artemilson. Diga. Estou recuperando aqui quem está colocando. Vou anotando aqui, peraí.
Eu tô copiando e colando, e quando todo mundo anotar, eu posso colocar tudo de uma vez no chat. Tá, é porque eu não estou vendo o chat, porque eu estou vendo só O slide, né? Mas pode fazer. Assim. Podemos? Kaline, é para você responder essas 3 perguntas em um parágrafo, 2, 3 linhas. Aqui no chat. Oito e 15. Bora, pessoal. Tem várias pessoas digitando ainda, mas já tem algumas respostas. Você quer que eu vá lendo? Pode ir, valendo. Então, primeiro colocou, o livro didático deve ser mais um suporte para o processo de ensino. Outro colocou, eu utilizo o livro didático como suporte nas aulas. O outro, utilizo os livros na maioria das aulas, exploro os textos, imagens e exercícios. Mais uma resposta diz, uso pouco o livro didático, pois gosto de trabalhar diretamente com as fontes. Sigo muitas ideias de 2 autores. A Cognição Histórica Situada, da Maria Auxiliadora Schmidt, e Interácia Histórica, com Peter Lee. Percebi que, ao longo do tempo, essa prática atingiu melhor os meus objetivos. Porém, reconheço que é um artefato importante e que ainda é o melhor material didático para muitas realidades do Brasil. E o caráter plurifacetado veio se aperfeiçoando muito nos últimos anos, com referências bibliográficas, diálogo interdisciplinar e uso de tecnologias de comunicação. E, sobretudo, o caráter multimodal dele, né? Aí tem mais uma resposta que colocou, que destrinchou, né, em 3 partes. Diz que utiliza pouco o livro em sala, quase nunca no ensino fundamental, mas um pouco mais no ensino médio. Diz que quando utiliza, faz mais para a realização dos exercícios. E acredita que depende muito do livro didático. Como professor de língua portuguesa, já tive contato com bons livros e outros difíceis de adaptar para os alunos, pois propõem questões e atividades distantes da realidade dos estudantes com os quais trabalho. E aí já chegaram mais algumas aqui. A outra que disse, eu utilizo os exercícios do livro, também produzo material complementar para os alunos. E acredito que seja uma ferramenta importante, mas não a única. Outra professora que disse que ajuda muito, então, pelo que eu entendi, ela faz uso também. E que defende que o livro não deixe de existir fisicamente, é necessário o livro físico e não somente o material digital. Tem mais uma resposta e coloca que utiliza às vezes, quando eles estão disponíveis, pois a professora tem 3 turmas, dividindo uma pequena quantidade de livros.
Em alguns momentos, utilizo como um tipo de fonte de pesquisa, mas os alunos sentem muita dificuldade em achar boas informações, e eles mesmos observam que o livro didático não tem muitas informações ou aborda muito pouco determinados assuntos. Eu compreendo que o livro didático serve de base, inclusive para tecer críticas por sua ausência sobre alguns temas, mas reconheço como um instrumento que auxilia, pelo menos, a dar um suporte, é, principalmente suporte visual, com imagens e também com textos. Pronto? Ainda tem gente digitando, mas até o momento Vamos adiante, porque depois eu vou aí você pode colocar. guardar e a gente pode dar uma resposta Isso. posterior, né? Podem continuar que eu mando no arquivo para o professor Artenilson. Pois bem, eu notei aqui, por exemplo, que poucos não utilizam, muitos utilizam mais ou menos seguindo, que em tese, assim, a priori, é a função do livro didático, seguindo, por exemplo, as sequências didáticas, né, e utilizando os exercícios, o que é legal, é bom, né? Tem umas que utiliza pouco porque prefere fazer outros materiais, está dentro de uma discussão. Quem falou isso, está dentro de uma discussão que eu disse que gostaria muito de prolongar aqui, mas não dá tempo, viu? Porque é uma discussão muito interessante, que diz respeito, por exemplo, ao tempo, né, ao tempo escolar, tanto no que diz respeito ao professor quanto ao aluno. A gente sabe que a boa parte dos professores da rede básica, estadual e municipal, não tem tempo de estar produzindo material didático, assim, o tempo inteiro. Não. Então, o livro didático, ele supre, de certa forma, ele supre um pouco isso aí, mas isso não quer dizer que você também não possa, uma vez ou outra, inserir, por exemplo, um filme, que às vezes é até, inclusive, indicado pelo livro, uma imagem, etc. Trabalhar a imagem. O trabalho com imagem é muito legal. Eu trabalhei bastante. Espera aí que minha garganta está aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo os slides aí? Estamos. Alô? Estão vendo os slides? Sim. Então, a utilização do livro didático, pessoal, tem que ter. Você utilizar o livro didático, para utilizar o livro didático, é como qualquer outro tipo de artefato. Eu gostei muito da palavra artefato que saiu aí. Porque é um artefato. Mas a gente precisa entender o que é o livro didático nesse seu caráter plurifacetado que eu falei aí. Em primeiro lugar, a gente não pode perder de vista que ele é uma mercadoria. Vocês devem concordar comigo, é uma mercadoria. Tem gente rica aí, né? Na época das chamadas no PNLD, né, dos editais, olhe, eu fiquei com um calhamaço que eu não sabia que se ia dar conta, que eu fiquei com a parte de interdisciplinar. Então, é uma mercadoria, porque é produzido por um mercado editorial, ele é precificado, ele é reificado, certo? Enquanto não interessa se aquilo ali é para melhorar a vida das pessoas, para esclarecer mais as pessoas sobre o mundo e o que existe nele, mas no momento em que ele é produzido como objeto, ele é reificado, ele é mercadoria. Depois, ele é decodificador do conhecimento acadêmico. Eu estou botando a palavra decodificador porque eu não gosto muito daquele negócio de transposição, não, assim. O livro didático, ele tem uma função importantíssima, que é decodificar o conhecimento acadêmico no sentido, por exemplo, de torná-lo mais acessível e de criar estratégias que são estratégias didáticas, que incluem, digamos assim, que o obrigam a ser multimodal, ou seja, trabalhar com imagens,
trabalhar com níveis de fontes diferentes, trabalhar com documentos, trabalhar com gráficos, etc. e tal, que muitas vezes está no conhecimento, nas teses, que está nos livros, por exemplo, publicados com um caráter extremamente acadêmico, ou numa linguagem não necessariamente acadêmica, mas numa linguagem muito pouco acessível ao aluno, e que o livro didático faz isso, decodifica. Ele pode ser utilizado como manual, certo? Nós já falamos como ele é utilizado como manual na minha experiência com a minha prática didática. Mas ele também pode ser utilizado como fonte bibliográfica. Você não precisa ter um livro didático e usar como manual. Você precisa ter um livro didático e usar, por exemplo, você pode ter um livro didático e fazer e trabalhar vários temas e remeter os alunos a fazer consultas no livro didático como fonte bibliográfica. Ele também pode ser documento. Eu vou fazer um exercício aqui, vou fazer uma demonstração de como ele aparece como documento. Ele pode ser, não, ele é um documento. Por quê? Porque ele foi produzido num tempo histórico, ele foi produzido num lugar, ele foi produzido por sujeito, ele foi escrito por sujeitos que pensam e que têm uma visão de mundo específica, muitas vezes diferente da minha, da sua, do outro professor. E ele é datado. Então, ele pode ser. Eu vou trabalhar ele aqui como documento, vou mostrar um como documento. Sendo, então, digamos assim, um produto que é, digamos assim, sendo então um artefato, vou usar essa palavra artefato, que é produto de uma concepção de mundo, certo? Ele é um difusor ideológico. Ele é um difusor ideológico. Eu acho que para você entender a importância do livro didático em sala de aula e para você trabalhar com consciência e para você não relegar o livro didático, para você não prescindir do livro didático, né? Muitas vezes ao custo de você trabalhar muito mais para ir atrás de materiais didáticos, pegar coisas na internet, o que não quer dizer que você não possa fazer paralelo ao uso do livro didático. Né? Você precisa entender essas 7 questões. E, por fim, ele é facilitador da aprendizagem, porque o livro didático é feito com um foco num público e com assim uma elaboração didática para facilitar a aprendizagem do aluno que vai ter acesso àquele livro didático. Porque ele não pode ir, por exemplo, no modo do conhecimento acadêmico, científico, porque ele é o decodificador. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Eu vou trabalhar os 5 documentos. Porque nós estamos falando de história e nós já estamos indo para o final. Eu acho que dá tempo de trabalhar. Vamos lá. Bom, eu vou dar aqui uma sugestão de atividade que eu trabalhei muito em sala de aula. Assim, minhas primeiras aulas de história começavam por aqui. Bom, um bom exemplo de uso didático, do uso do livro didático em sala de aula. O livro didático como documento, na verdade, é o 5. Eu estou vinculando a disciplina de história. Você está no primeiro encontro com a turma. Então, você faz a apresentação pessoal do programa da disciplina, das metodologias utilizadas, das formas de avaliação, aquele pacto didático-pedagógico, né? E sondagem sobre as perspectivas dos alunos em relação à disciplina durante todo o ano letivo e por aí vai. Por exemplo, naquele momento de quebra de gelo, de dizer como é que você avalia e tal, que os alunos perguntam logo, professor, e começou a prova, né? Bom, aí você começa a trabalhar uma aula sobre as fontes históricas. Eu trabalho com muitas fontes históricas, mas, às vezes, eu não trabalhava com o livro didático porque a gente começava o ano letivo e o livro didático não tinha chegado ainda. Mas, quando ele chegava, eu ia voltar ao tema das fontes históricas a partir dele. Como é que ele pode ser trabalhado como fonte histórica? Bom, supondo que todos os alunos tenham um livro didático,
o professor ou a professora orienta-os para uma primeira aproximação desse livro didático e propõe os seguintes passos. Assim, no seu livro didático, abra o seu livro didático e descreva todos os elementos que você vê na capa, contracapa e dorso. Abra o livro e, na primeira página, identifique quais informações estão dispostas. Certamente o aluno verá a repetição de alguns elementos que identificou na capa, acrescido de uma ou outra informação relacionada com dados da editora. Aí, eu digo, siga folheando, isso é um roteiro que eu dou para o aluno, e veja o que você encontrou de informações a mais, provavelmente no verso do frontispício, encontrará informações detalhadas e a ficha catalográfica com todas as informações, autores, título, cidade, editora, data, número de página, registro, e por aí vai. E você, evidentemente, você está controlando a turma, você está pedindo para o aluno escrever isso no caderninho dele, assim, ó, página tal, e catalogando, ele está catalogando. Depois, você pede a ele, propõe um debate a partir do apanhado feito pelos alunos, encaminhando a discussão para as diversas maneiras de como será utilizado o livro didático durante o ano letivo, focando nessa experiência, objetivando discutir, a partir da atividade com ele, uma introdução aos estudos das fontes históricas como historicamente produzidas, detentoras de ponto de vista ou viés ideológico de quem o produziu, dispositivo que cumpre funções variadas, ora visando o fortalecimento hegemônico de certos estratos sociais, ora instrumento de resistência e crítica ao status quo, parte de um conjunto de outras fontes que se complementam e estruturam mecanismos de exercício do poder e, por fim, registro de uma mentalidade de época. O que é que você está fazendo com o livro didático? Você está utilizando ele como fonte historiográfica. E você, ao trabalhar ele como fonte historiográfica, você já está começando a exercer a crítica sobre ele. E aí você pode, por exemplo, num segundo momento, fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Opa. Bom, no momento 4, você diz, a seguir proporcione uma atividade em que seja possível comparar diferentes visões do mundo que o livro didático, agora como documento, apresenta conforme a época em que foi produzido. Por exemplo, aí eu vou trazer aqui um fragmento de um livro que muita gente talvez nem conheça, mas na minha época se utilizava bastante. Esse fragmento aqui trata do golpe militar de 1964. Eu não vou ler o fragmento todo, mas eu destaquei uma parte aqui que é muito interessante, que aí você vai discutir com os alunos qual é a diferença de abordagem desses dois livros. Né? Desses dois livros. Porque isso aqui que eu estou mostrando a ele é um livro didático. Eu vou mostrar o livro didático a ele, vou dizer, isso aqui é um livro didático, isso aqui é outro livro didático. Toma. Aí tem assim, em pouco tempo, porém, a situação do presidente João Goulart tornou-se insustentável, pois passaram-se para os revoltosos quase todas as unidades militares. Vendo-se perdido, no dia 4 de abril, o presidente refugiava-se no Uruguai em busca do asilo político. Aí veja só como é que esse camarada fala. O alto comando da Revolução Vitoriosa, composto pelo general Arthur da Costa e Silva, almirante Augusto Redamarque, o brigadeiro Corrêa de Melo, promulgaria, no dia 10 de abril, um ato institucional. Promulgaria. Eles outorgaram, que mantinha a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e impunham uma série de medidas que deveriam ser observadas até dia 31 de janeiro de 1966. Isso é uma abordagem do golpe militar num livro de um camarada
que foi muitíssimo utilizado nas salas de aula, inclusive nas salas de aula, na minha sala de aula, chamado Armando Souto Maior. Já ouviram falar nele, né? Já? Já tem pessoas aqui no chat colocando que trabalharam tanto com, que conheciam, aliás, esse e o de História Geral. Sim. Então, não, eu fui, assim, o meu ensino médio foi com Armando Souto Maior. Por que ele tá pulando, cara? Ai, meu Deus. Desculpem, pessoal. Tá aqui. Então, aí você pega essa abordagem aqui, aí você diz, essa abordagem está nesse livro, Armando Souto Maior, História do Brasil. Quando foi produzido esse livro? A autoria principal é Souto Maior, autor, está na 8ª edição, a publicação e criação foi nacional, de São Paulo, da São Paulo Editora, de 1970. Né? A descrição, né, descrição 429 páginas, dimensão 14 por 21, classificação CDD 375, isso não interessa, assunto, história do Brasil, notas gerais, data extraída do verso da página de rosto, nota de conteúdo digitalizada, a 6ª edição de 1968, nota local, manual colegial, tipo de suporte, papel, localização e acesso eletrônico. Bom, isso aqui já é um dado que eu peguei lá do Livres, daquele repositório que eu falei para vocês. Veja só, isso aqui é um livro didático, é um documento só a partir desses dados que estão aqui e traz uma visão de mundo, traz a visão de mundo do sujeito que estava aqui. Por isso, ele é um documento, ele representa a mentalidade de uma época. Então, essa é uma forma de trabalhar o livro didático. Mas aí você diz assim, agora vamos comparar com outro livro, aí você vem para cá, ó. Aí você vem para um livro que hoje é muito utilizado por professores de história. Né? Caramba, esse negócio... Deixa eu ver aqui. Está aqui. Tem assim. Esse outro livro aqui, esse livro é recente, diz assim, a passeata do dia 19 de março proporcionou o apoio político e social necessário para a derrubada do presidente. Assim, no dia 31 de março de 1964, o chefe de Estado-Maior do Exército, general Castelo Branco, colocou-se à frente de um golpe militar, contando com o apoio do governo dos Estados Unidos, de alguns governadores de estado, como Carlos Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Ademar de Barros, de São Paulo, das lideranças udenistas, dos representantes dos meios de comunicação, dos empresários e de amplos setores das classes médias. Assim, Jango foi destituído do poder. Veja que diferença de abordagem. Né? Veja que diferença de abordagem. E aí você vem para cá, esse livro é qual? Esse livro é História em Movimento, do século XIX até hoje, de Gislaine Azevedo e Ricardo Seriacopi. Certo? E aí tem aqui dados sobre a Gislaine e o Ricardo. Esse livro, inclusive, esse não, mas um outro, os primeiros que eles publicaram, nós adotamos lá no Instituto Federal. E aqui você leva o aluno a dizer, olha aqui, ó, um negócio interessante aqui, ó, para você entender o babado, que o coco é seco e o buraco é lateral. Olha só, você diz, olha, esse livro foi editado pela editora Ática, né? E aí tem toda aqui uma série de créditos com nomes de quem participou de quê, etc. e tal. Aí tem coisas sobre os direitos cedidos, não sei o quê, da editora em São Paulo, dados internacionais de catalogação, aí tem aqui a ficha catalográfica, né? A ficha catalográfica, que diz que foi de 2013. Portanto, aí você começa a dizer assim, olha, quais as diferenças entre as duas abordagens, por que eles pensam diferente, porque esses livros tratavam o mesmo assunto ou tratam o mesmo assunto diferente, não é? Então, você está utilizando o livro didático como fonte
histórica. Mas não só isso, você está começando a fazer com que o aluno entenda o que é diferença de noção ou diferença de concepções de mundo conforme a formação do sujeito na sociedade. E você está fazendo uma crítica ao livro, ou pegando um livro esse para mostrar, por exemplo, como aquele livro era alinhado às concepções da ditadura militar que se instala em 1964 e como esse já é um livro crítico. E a partir daí você vai embora. E eu termino por aqui. Pessoal, a gente abre para dúvidas, comentários. Porque eu gostaria, tem muita coisa sobre PNLD, fichas, mas não vai dar tempo, não. Já está muito adiantada. Vou tirar aqui. Que esse livro foi aprovado na época do calor dos debates sobre a Comissão da Verdade. Sim. Porque como... Estou à disposição. Agradeço demais a atenção de vocês e estou à disposição. Tem gente ainda aqui digitando, vou aguardar. Mas queria já antecipadamente agradecer ao professor Artemilson. Eu penso que a gente teve uma super aula, e o bom é que está gravada, então é possível retorná-la, é possível que cada cursista retome quando for pensar também a produção da sua sequência didática, para ver de que maneira pode estar trabalhando também com o livro didático. Então, ontem a gente teve a aula sobre a sequência, hoje sobre o livro didático, e aí vocês veem como elas se aproximam, porque o livro didático pode estar também compondo parte dessa sequência que vocês estão aí em processo de construção. Então, estão bem articuladas. Estou vendo aqui que ele foi... Exatamente, esse livro foi adotado. Kaline diz... Kaline alguém diz... Eu vi a Clay que disse que estava no... Tinha o Jobson Arruda também, né? Tinha tantos, né? Eu tenho um aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma a vocês, que é uma raridade. Eu nunca me desfiz desse livro. Eu queria dar a professora Cícera. Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Olha só o que eu tenho aqui, que eu ia utilizar um trecho dele. Borges Hermida, 1952. Eita, uma preciosidade. Aí vocês já sabem, né? A abordagem de Borges Hermida. Se a de Armando Souto Maior, que já era um cara mais contemporâneo, é essa, imagina Borges Hermida. Pessoal, isso. Eu posso encerrar? Eu acho que sim, Artemilson. Teve mais novas perguntas? Tá bom. Olha, gostaria muito... Quantas pessoas deram? Em alguns momentos, 18. Ótimo. Agora nós estamos em 15. Eu gostaria muito de poder, talvez, em outro momento, prosseguir com essa discussão. Porque é uma discussão que eu gosto. Porque é uma discussão assim que eu fiz história, mas eu comecei a namorar, logo no início do curso de história, uma pedagoga. E eu me fascinei com as leituras de pedagogia e, sobretudo, de didática. E eu entrei na sala de aula no ano que eu entrei na universidade. E eu me fascinei pela discussão da didática e depois fui descobrindo também o meu fascínio pela questão da produção de material didático e me tornei, não diria um especialista, porque eu não gosto muito desse tipo de... Mas me tornei uma pessoa que fez uma boa incursão, assim, sobretudo porque eu trabalhei produção de material didático para a educação à distância. E digo que foi uma grande escola, viu? Você aprender a fazer material didático. Eu tenho tanta coisa aqui, eu acho que eu passei para você, Aline. Passou. Deve ter
se vocês lerem algum material, uns que eu escrevi, outros que são slides mesmo, sobre produção de material, critérios de produção de material didático para a educação à distância, se vocês levarem para a educação presencial, vocês vão ver como ajuda bastante. Mas, de qualquer maneira, o que vale, isso tudo vale muito, mas o que vale mais é esse ato político que nós encontramos hoje. Certo? Eu estou muito satisfeito, muito feliz. As coisas elas não vêm de graça, né? Se eu tivesse insistido em dar aula naquela quarta-feira, eu não teria conseguido dar aula ou teria sido um fiasco, né? E agradeço demais a professora Alina, ao professor Sandro, aos demais colegas bolsistas e todo mundo que assistiu a esse bate-papo, né? Essa aula. E que ainda vai assistir, né? Tem uma galera que vai assistir. E estou à disposição. Muito bom. Um abraço. Obrigado, Temilson. Obrigado. Um abraço enorme. Nós que agradecemos. Vou interromper aqui a gravação e a gente vai encerrando por hoje, tá bom, pessoal? Tá bom.